Olá, pessoal, boa tarde. Mais um episódio do podcast Empreenda, da Comissão de Empreendedorismo Jurídico aqui da OAB de Barueri. Hoje, com nossa convidada super especial, doutora Evelyn Barreto. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada, doutora Gabriela. Antes de mais nada, eu gostaria muitíssimo de agradecer o convite para participar desse podcast tão especial e tão inovador, né? Uma temática muito diferente no mundo do direito, que cada vez mais vem sendo centro de discussões. Eu acho que a OAB de Barueri está na vanguarda e gostaria de agradecer também o convite na sua pessoa e lembrar do querido doutor Alex Braz e do presidente da comissão, que é o doutor Valmir. Muito obrigada, doutora. O prazer é todo nosso. Eu vou até pedir uma liberdade aqui para falar um pouquinho do currículo da doutora Evelyn, que é um pouco extenso, então eu vou fazer minha colinha aqui. Ela é advogada, profissional especializada em resolução de disputas, coordenadora da academia da escola e membros do Conselho Diretivo da CAMES, que é a Câmara Especializada de Mediação e Arbitragem, e também professora de Direito Internacional aqui na Universidade Mackenzie, né, doutora? Exatamente. Que legal. Então, vamos começar. Como que começou a sua carreira empreendedora? Como que você enveredou para esse lado, né, da resolução de disputas como um todo? Conta um pouquinho para a gente como foi. Bom, eu acho que, antes de mais nada, a semente do empreendedorismo, ela vai além da seara do direito, né? Então, eu acho que eu tenho que fazer aqui um flashback e falar que venho de uma família de empreendedores, né? O empreendedorismo hoje é um termo mais novo, recente, moderno, né? Mas eu gosto de dizer que muito do meu empreendedorismo eu aprendi no balcão do mercado do meu avô. Melhor escola, a vida. Exatamente. Então, eu venho de uma família de comerciantes e isso eu acho que fez com que, independentemente de eu ter escolhido a área do direito, eu sempre tive um approach mais empreendedor. Eu sempre fui aquela pessoa que vendi coisas no colégio, na faculdade. Então, acho que esse espírito empreendedor é algo inerente à minha pessoa. Que legal. Tá? Porque isso a gente pode desenvolver. Sim. Mas é uma semente que a pessoa tem que ter. Tem que ter um pouquinho. Tem que ter esse espírito empreendedor. E na questão da resolução de disputas, eu acho que pode parecer um pouco lugar comum, mas eu acho que eu não escolhi a resolução de disputas. A resolução de disputas me escolheu muito pelo que eu achei que eu tinha um pouco mais de competência e incompetência na área do direito. Como você mesmo disse, né, sou professora de Direito Internacional na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Eu sempre gostei de áreas consideradas não tradicionais no direito. Motivo pelo qual Direito Internacional. E, na minha época, nem se falava muito em resolução de disputas, que é um termo mais amplo, né, que tem a ver com o nosso sistema multiportas. Mas, na época, o que a gente tinha fora do processo tradicional era a arbitragem. Legal. E, basicamente, estudando solução pacífica de controvérsias internacionais, capítulo 6º da Carta da ONU, eu comecei a me interessar pelo mecanismo da arbitragem. Foi assim. Legal. E assim, com relação aos desafios dessa carreira, doutora, o que você enfrentou ali no começo? Porque você foi bem, assim, desbravadora do caminho ali, né? Quando eu cheguei era tudo mato. Exato, eu brinco que a gente vai tirando na foice ali, né? Vai abrindo o caminho, né? Então, como que foi esses desafios iniciais no Brasil, que não tinha muito, né, esse contexto no início, a gente não conhecia muito essa área. Como que foi tudo isso para você, esses desafios? Eu acho que é bem isso que você disse, doutora. No começo, basicamente o que a gente falava era de arbitragem, que era o que se tinha, né? Então, se tinha ali uma desconfiança, principalmente de que a arbitragem era um mecanismo utilizado somente para demandas bilionárias, até porque basicamente o que a gente tinha na época eram as câmaras que a gente chama de câmaras importadas, né? Então, efetivamente, para demandas de alto valor econômico. Tá. E vou dizer que a arbitragem era até vista com bastante desconfiança, inclusive pelo próprio
Poder Judiciário. Tá. Então, foi difícil, né? Porque você tem que combater ali... Conscientizar, explicar o conceito, mostrar a eficiência, né? Agora, eu vou dizer que a área de resolução de disputas, muito por conta da resolução 125 do CNJ de 2010, e principalmente pela prevalência, né, de modelos autocompositivos de resolução de conflitos, e nesse sentido a gente tem a mediação. A mediação virou aí um instituto jurídico, como que eu posso dizer, da moda, né? Todo mundo fala de mediação. Então, hoje, basicamente, o que a gente tem, hoje, quando a gente fala de arbitragem no Brasil, o Brasil é o terceiro país em arbitragens internacionais no mundo, né? O que justificou a vinda da CCI para o Brasil no Rio de Janeiro. Justo. Então, acho que é pacífico, a gente não se discute mais a possibilidade ou impossibilidade da arbitrabilidade de determinado litígio, né? A não ser as questões técnicas, mas assim... já se mostrou um instrumento eficaz exato, e pronto. Que hoje as pessoas já aceitam com mais naturalidade. Com certeza. O que nós estamos lidando é um segundo momento. Um segundo momento em que a gente precisa trazer um letramento para o profissional de direito, para o advogado, para que ele veja outras possibilidades de resolução de disputas. Talvez pessoas mais nichadas e que vão Exatamente. estar mais capacitadas para desbravar mais ainda e mais a fundo, não Eu é costumo isso? dizer que, como a resolução de disputas ela tem um caráter instrumental, todo advogado, não importa a área que você atue, precisa tomar conhecimento. Justo. Por quê? Porque ela se torna uma nova estratégia jurídica que você pode ofertar para o seu cliente. Com certeza. Então, eu gosto muito de dizer que, como profissional de resolução de disputas, eu sou uma espécie de advogada de advogados. Por quê? Porque, em conjunto com o advogado de mérito, com aquele advogado especializado na determinada área dele, na expertise dele, nós vamos costurar, ou melhor, né, utilizando uma linguagem bem de resolução de disputas, nós vamos desenhar em conjunto uma nova estratégia jurídica. Não, perfeito, doutora. E assim, com relação às vantagens, né, para as partes que estão ali, o que a gente poderia destacar para quem ainda não conhece muito bem sobre isso? Então, assim, trabalhista, né, que você se especializou bem, entre empregado e empregador, como que funciona isso? Quais são as principais vantagens mesmo de optar, né, por esse tipo de mediação? Bom, eu sempre acho que a gente precisa tomar muito cuidado, né? Porque, não obstante eu seja uma entusiasta de métodos extrajudiciais de resolução de conflitos, não é todo e qualquer conflito que nós iremos encaixar em métodos extrajudiciais. Perfeito. Né? No que tange a arbitragem trabalhista, trazendo para uma área bem específica, que é justamente remuneração e dispensa, por exemplo, de altos executivos expatriados, que foi efetivamente contemplado na última reforma, né, de 2017 da CLT, que nós temos hoje o nosso artigo 507A da CLT, que fala da possibilidade da utilização da arbitragem na dispensa de empregados que eles consideram hipersuficientes, né? Tudo bem que ali eles colocaram um teto mínimo, né, de 2 vezes o teto da Previdência Geral, o que dá algo em torno hoje de R$ 15.700. É óbvio, né? É uma quantia razoável, principalmente para o país onde... Sim, onde estamos falando de Brasil, exatamente, né? Mesmo assim. Mas esse teto, ele não... O que está consignado no o valor do 507A, ele não traz aí esse condão de hipersuficiência, né? Pelo menos o que a prática demonstra, e nos casos que eu tenho atuado como árbitra, o hipersuficiente é aquele funcionário que ganha a partir de 25, 30 mil. Quais são as vantagens, né? Por óbvio que
Quando eu estou falando destes profissionais específicos, o que se está em questão não são o pagamento de verbas rescisórias, né? Porque geralmente ele é um funcionário, um empregado extremamente especializado, vinculado a uma empresa multinacional, transnacional, que tem o provisionamento para pagar esse funcionário. Mas o que nós estaremos discutindo? Nós estaremos discutindo outras verbas afetas ao contrato internacional de trabalho, seja remunerações que ele tem que receber que não seja no Brasil, que seja contemplada por uma outra legislação. Eu estarei falando de obrigações dilatadas no tempo, então, por vezes, ele é um profissional que conhece segredos do negócio, ao negócio. Exato. E que a saída dele pode ser muito custoso para a empresa, não só pode pelas verbas. Exato. Pode restar em prejuízo se, de repente, ele vazar uma nova tecnologia. Exato. Então, ele acaba recebendo, ao longo de 2 anos, valores para que ele não revele esse segredo do negócio. Perfeito. Ou ainda, geralmente, como são cargos, né, que a gente chama de C-levels, de chefia, ele também recebe um valor. Para quê? Para ajudar na capacitação e na apresentação, e mais do que isso, na ambientação da pessoa que vai ficar no lugar dele. Não pode ser qualquer pessoa que vai substituí-lo ali, né? Exatamente. Então, como que você vai levar um conflito desse que é tão específico? Depois também tem questões de stock options que ele pode receber. São recebimentos ao longo de 2 anos em moedas diferentes. Como que você vai tratar, por exemplo, né, um conflito desse que é extremamente sofisticado e especializado no Poder Judiciário? E aí, sem fazer nenhum juízo de valor, não achando que o juiz não tenha capacidade, mas é porque ele não tem o tempo necessário e ele tem outras demandas, por exemplo, quando eu falo do Poder Judiciário Trabalhista, falimentares, de pessoas que não estão recebendo o salário. Que é completamente diferente disso que a gente está falando aqui. Então, é uma questão de onde eu vou discutir e aonde eu vou ter acolhimento melhor do meu conflito. Perfeito. E assim, doutora, o que você poderia destacar aqui para a gente como tendência nesse mercado? Porque é algo que eu acredito também que está evoluindo com uma certa velocidade, né? Então, deve ter matérias que estão para entrar na arbitragem e tudo mais. Então, como que funciona isso hoje? Olha, se eu tiver que citar aqui algumas tendências no campo de resolução de disputas, eu diria sobre o Dispute Board, né? Que são os comitês de resolução de disputas específicos, principalmente para obras de grande infraestrutura. A primeira vez que o Brasil começa a utilizar esse tipo de resolução de disputa customizada e específica é na Olimpíada do Rio de Janeiro, né? Nas Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016. Então, pelo menos o que eu vejo, né, é um crescente interesse pela temática do Dispute Board. A possibilidade da utilização da arbitragem pela administração pública. Design de sistema de disputas ou desenho de sistema de disputas, que é a possibilidade de você ter uma resolução de disputas desenvolvida e customizada para o seu determinado conflito. Que legal. Que é o que eu chamei de mecanismos híbridos. E, por óbvio, né, não podemos deixar de falar, já que estamos aí no meio de uma revolução digital, né, direito digital, as plataformas digitais de resolução de conflitos. Isso é muito legal. Para conflitos massificados, principalmente para conflitos de fundo consumeiristas. Né? Ou seja, estamos entrando em diversas matérias. Diversas áreas. Não é mais só aquilo do tradicional do trabalhista, que foi até onde você se destacou, né? Exatamente. Eu falo que, com perdão do que eu vou dizer agora, mediação e arbitragem no campo de resolução de disputas, se a gente for efetivamente discutir, já está velho. Eu tenho outros mecanismos híbridos, mecanismos mais customizados, mecanismos
customizados principalmente para conflitos massificados, que são muito mais aptos do que só a mediação e a arbitragem. A mediação e a arbitragem são os filhos são as filhas mais famosas. São os primogênitos. São os primogênitos. São os primeiros. Então, Ótimo, vou usar assim, são os primogênitos. São os mais velhos. Mas nós temos, dentro aí do range do sistema multiportas, eu tenho várias outras possibilidades. Tá. E assim, como você conseguiu se destacar? Porque aqui, como a gente tem aquela matéria, né, do empreendedorismo e como se destacar, né, que é sempre uma dificuldade, principalmente para advogados mais novos, que querem entrar na área e tudo mais. Como você daria uma dica, assim? Quero me especializar nessa matéria, me interesso e quero ser um profissional de destaque. Como que a doutora Evelyn conseguiu meu Deus. isso? Bom, eu não sei se eu sou uma profissional de destaque, mas eu acho que, assim, primeira coisa, se especializar, né? O direito, ele é uma área tradicional do saber. Por ser uma área tradicional do saber e efetivamente não ser uma faculdade que requer muita pirotecnia, no sentido de eu não preciso de laboratórios caros, por isso que eu tenho uma gama de faculdades, não obstante eu tenha a própria peneira da OAB. Justo. Dentro dessa área tradicional, por isso que eu falo, eu sempre me interessei, e aí não foi por uma questão de empreender, por uma questão de querer me destacar, foi por uma questão de disposição de competências e incompetências, né? Então, primeira questão, você precisa se especializar. Então, escolher uma área desse saber tradicional e se especializar. Justo. Fazer muito bem e vender muito bem o seu trabalho. Eu acho que, assim, se você me perguntar qualquer coisa de direito civil, direito penal, ou perguntas mais comezinas mesmo, afetas a direito civil, de direito de processo civil, eu não sei. Por quê? Porque cada vez mais eu fui me especializando. E não tem... É que nem o médico, né, doutora? Exatamente. O médico, ele é clínico primeiro, sim, mas depois ele se especializa. E não tem problema nenhum. Exatamente. Agora, isso requer tempo. E nós estamos falando aqui, como você disse, para o recém-formado. Eu acho que a OAB, e não é porque eu estou no podcast ligado à OAB, sempre é um bom caminho. Por quê? Porque lá, quando eu comecei, eu também participei ativamente da Comissão dos Jovens Advogados, como hoje nós estamos aqui nessa comissão de empreendedorismo. Estar entre os pares, trocar de experiências, informações e, principalmente, networking. Vai falar a palavrinha mágica. É extremamente importante, né? E eu acho que, assim, na faculdade de Direito, nós aprendemos a lidar com matérias teóricas, temos clínicas práticas, mas nós não aprendemos a fazer networking. Isso é cutucar um pouquinho, até fazendo um gancho, né? Porque você é da docência, então... Sim. Isso é uma coisa que eu até coloco uma experiência minha, doutora. Eu não tinha essa visão quando eu estava na faculdade lá atrás. Então, assim, isso faz falta, né? Da gente conseguir desenvolver e talvez até fomentar na faculdade, né? Porque isso é uma coisa delicada. A gente não tem essa cultura muito no Brasil. É extremamente complicado, porque o ambiente acadêmico, e quando eu falo ambiente acadêmico, eu acho que eu posso dizer isso com muita liberdade, seja na graduação, seja na pós-graduação, seja em cargos da própria faculdade, infelizmente, é um ambiente extremamente adversarial, quando deveria ser um ambiente colaborativo. Exato. Então, pelo menos eu, na minha docência, na minha prática docente, eu sempre reforço para os meus alunos o quanto é importante o desenvolvimento de soft skills. E soft skills não é tirar 10 na avaliação. Isso é um dos pontos, não é mesmo? É você minimamente saber conviver na sala de aula com os seus pares. Aliás, eu acho que tem que ser tão balizado quanto o conhecimento, né, Evelyn? Exatamente. Por exemplo, não adianta nada você ser expert numa matéria, assim, mas muito bom naquilo, e você não saber lidar com pessoas, não saber se comunicar, não saber lidar em grupo. Não tem como você chegar, né? É muito triste, porque, assim, back to the bases, né, voltando ali, o direito é uma ciência social aplicável. Sim. Aplicada. Se é uma ciência social
aplicada, significa minimamente que o meu objeto de estudo e de interesse são pessoas. Sim. Os conflitos nascem de pessoas. E se eu falo assim, não adianta nada você resolver o case lá da arbitragem se você não consegue minimamente conviver com o seu colega. Exato. E até passar isso, né? Para as partes, você tem que transmitir. É extremamente complicado. Eu não quero dizer que é para abraçar a árvore, todo mundo ser Não, não é isso. Mas networking significa basicamente o seguinte: aquilo que eu faço, você não faz. E vice-versa. Ou seja, somos braços, vamos juntos. Exatamente. E isso faz com que você pode começar. Até hoje, eu tenho networkings com pessoas da minha graduação, com pessoas da comissão do jovem advogado de quando eu era recém-formada. Ou seja, de lá atrás. Exatamente. E o networking, ele se retroalimenta. Só que para ele se retroalimentar, eu preciso fazer a outra ponta, que é o quê? Dar e prestar um serviço de excelência. E isso eu só consigo com conhecimento. E aí vai o boca estudo. a boca também. Exatamente. Né? Que, aliás, na minha opinião, é uma das melhores propagandas que existem até hoje. Né? Olha, você ser indicado por uma pessoa, falou assim, não, eu tive um problema X e aquele profissional me atendeu com excelência e de uma forma assim... Não tem propaganda igual a essa, né? Mais verídica, mais firme do que essa. Com né? certeza. Eu acho assim, eu estou tentando cada vez mais... ter uma Evelyn um pouco mais digital, né, nas mídias. Eu tenho um pouco de reticências, mas estou tentando, porque, assim, o mundo é isso, né? O mundo muda. Não tem como. Mas não adianta. A propaganda é a alma do negócio. E a propaganda, ela se dá por meio de pessoas que tiveram uma determinada experiência com você, uma experiência positiva. Exato. Porque como que a gente pede referência de médico? Exato. Você gostou? Um problema, você gostou? Você me recomenda? Você me recomenda? Pronto. É isso. E o profissional do direito... É muito assim também, né? Por mais que nós tenhamos mudado muito a nossa atuação, até a questão da propaganda do profissional do direito, hoje com as mídias sociais. Mas, assim, a melhor propaganda é o boca a boca. É você ter tido uma ótima experiência e repercutir essa ótima experiência. Não, com certeza, doutora. E assim, vamos entrar um pouquinho na parte da docência, né? Claro. Ela veio antes da resolução de disputas? Como que foi isso? Eu acho que ela veio numa cronologia em conjunto. Eu sei que é difícil, eu sei... E conciliar também, não? É bem difícil. Vai ser a próxima, já prepara que essa é a próxima. É difícil e eu sou muito classificada aí como uma mosca branca, né? Por quê? Porque quem é muito lido como um acadêmico, né? A gente imagina aquele acadêmico encastelado, formal, né? Teórico. Nem sempre é muito bom de grupo, né? Como a gente diz. Eu acho que muito por essa aptidão pessoal mesmo, de ter sido criada aí no balcão do comércio, eu acabei e demorei um pouco para me aceitar de que talvez eu fosse um híbrido. Mas isso é muito bom. Demorei, mas cada vez mais eu estou me empoderando no bom sentido de que sim, eu sou um híbrido. Usar o que tem de bom disso, não é mesmo? Eu sempre percebi logo de pronto na graduação de que eu tinha esse condão mais acadêmico. Tanto que quando eu me formo, eu achei que eu só queria carreira acadêmica, né? Ser professora, universitária, pesquisadora. Mas dentro de mim, eu sempre tive esse espírito empreendedor. E é engraçado porque a gente, nos últimos tempos no nosso país, a gente tem discutido muito essa questão de ou você é uma coisa, ou você é outra, ou você tem uma opinião. Então, eu acho que eu me debati muito, assim. Eu sempre não me sentia bem nos dois mundos. Então, no mundo acadêmico, eu era muito, vamos dizer assim, corporativa. E no mundo corporativo, eu me sentia muito acadêmica. E aí, eu comecei a perceber que, não, eu sou as duas coisas. Né? E começou a balizar. E comecei a balizar. Primeiro, eu tive que me aceitar dessa forma e hoje eu estou muito confortável. Estou muito confortável. E é isso. Eu acho que, assim, em sala de aula,
eu faço um trabalho que é um trabalho extremamente importante. Eu acredito na educação e no poder transformador Que a da educação educação tem. Então, é algo em que efetivamente eu acredito. E eu tento, na medida do possível, trazer essa excelência acadêmica para a parte profissional. Por quê? Porque em tempos de inteligência artificial, a gente precisa demonstrar a diferença. Entre a máquina e o humano, né? Que os dois podem Exatamente. se complementar, Eles que é super podem se benéfico, complementar mas não há substituição, não é mesmo? de forma nenhuma. Então, eu tento trazer essa excelência da academia para a minha Isso é muito parte importante. profissional. E assim, os desafios disso, né, hoje, porque eu acredito que do que eu saí, né, como aluna, para hoje mudou bastante, né? E assim, até as gerações mudaram, então a galera já tem uma cabeça mais aberta, já mais acelerada, mas aberta também para receber a tecnologia, né? Sim. Então, assim, como que é lidar com tudo isso no ambiente acadêmico, Mudou né? Deve ser um bastante. desafio Eu isso. acho que na faculdade de Direito, eu vou citar primeiro as mudanças positivas. Tá. As mudanças positivas, trazendo um pouco aqui para a área que eu atuo, de resolução de disputas. Então, quando eu fiz a graduação, eu não tive contato com a área de resolução de disputas. Como eu disse, você tinha lá processo civil e em métodos de composição de conflitos, você aprendia ali a arbitragem, pronto, e acabou. Pós-resolução 125, hoje é obrigatório na grade de toda a faculdade de direito você ter uma disciplina, seja na prática, seja na teoria, que verse sobre resolução de disputas e, mais do que isso, que fale sobre métodos consensuais, autocompositivos. Tá. Então, isso eu sinto uma mudança positiva. Por quê? Porque o profissional de direito que se forma hoje, ele não vai ser só um litigator, né? Porque nós tivemos uma formação extremamente litigiosa. Não, total voltada. Ele vai ter contato, ele pode até não querer atuar nessa área, assim como nós não atuamos em todas as áreas. Bem, aliás, é o que eu sempre falo, desconfie de quem faz tudo muito de um bem profissional feito, que atua em todas as áreas, né? Mas ele vai ter contato. E em tendo contato, por isso que é extremamente importante todas as disciplinas na faculdade de Direito, desde as propedêuticas, as disciplinas teóricas, as práticas, no sentido de que você saiba que existe. E se na sua vida profissional isso cair no seu colo, minimamente você sabe para quem direcionar. Exato. Mudança positiva. Falando um pouquinho da universidade onde eu trabalho, que é o Mackenzie, por exemplo, no Mackenzie nós temos uma clínica de empregabilidade também na disciplina de Direito, feita em conjunto com a Faculdade de Administração. Justamente para quê? Fomentar projetos e principalmente soft skills nos nossos alunos, para mostrar que assim, também, exatamente, né? Já começa a sair profissionais mais multifuncionais, multifacetados, porque o profissional de direito ele acha, né? Lógico, tem a galera que vai sair para o concurso, está ok. E precisamos, né? E eu acho que essa é uma das belezas do direito. Eu tenho várias frentes, né? Mas se você for para a área privada, não adianta você sentar na cadeira, né, mesmo? Esperar o telefone tocar. Ele não vai tocar. Mas, Evelyn, você acredita que todo mundo que senta nessa cadeira que você tá com essa temática fala exatamente isso? Gente, a advocacia não funciona, mas assim, o cliente não vai bater na sua porta. Não. Que é aquela discussão, né, que a gente fica, mas o mercado é saturado. Qual tipo de atuação você está fazendo, não é mesmo? Exatamente. O que você está esperando? Né? Qual é a sua formação? Qual é o tipo de cliente que você quer? Qual é a área? Você tem um destaque? Você é nichado? Você consegue se diferenciar no mercado? Então, tudo isso todo mundo coloca extremamente aqui, importante. Né? Então, agora eu vou destacar os pontos negativos. Vamos lá. Os pontos negativos é exatamente esse, né? Há um confronto de gerações e cada vez esse confronto de gerações se faz mais latente. Então, cada vez mais o mundo virtual. E eu também, é importante dizer esse confronto, porque eu também aprendo em sala de aula. Sim, é mútuo o aprendizado ali, né? No sentido do mundo digital, como que a gente vai formatar esse novo profissional. E, ao mesmo tempo, você é tocado.
nesse ponto negativo, o que eu falo é a questão da atenção, né? Então, assim, muitos alunos, eu falo, se você está no direito, minimamente você precisa ter um gosto pela leitura. Tem coisas que não tem como mudar, né? Não tem. Então, eu fico, assim, muito abismada quando essa geração tem muita A dificuldade versão de parar para ler um livro, de ou então de pegar um manual. concentração, de Uhum. disciplina, de minimamente ler os artigos, ler a doutrina. Eu tenho muita dificuldade, mas é lógico que eu também vejo que eles são uma geração on demand. Com certeza. Então, eles estão acostumados a ter o quê? Informações Mais mais rápidas, é tudo rápidas, imediatista, tudo ao mesmo enfim. tempo. Uhum. Então, nós estamos tendo que fazer aí um blend mesmo de como que a gente Isso é vai um desafio, né? lidar. E é um desafio e a gente vai moldando novas ferramentas e tem E que se aceitar adequando, e se né? adequar. E, por exemplo, Exatamente. na faculdade, o uso da inteligência artificial é algo que já está mais bem visto? Os professores incentivam isso, não incentivam? Como que tá isso hoje De na novo, faculdade, eu Evelyn? posso falar de onde eu Não, trabalho, óbvio, né? a No sua Mackenzie. experiência. No Sua Mackenzie, experiência. a gente tem também tutores de inovação Que legal. na faculdade de Direito, justamente para que o aluno veja que no direito, apesar de ser uma área tradicional, ser uma ciência social aplicada, eu tenho, primeiro, que ter ética na Uhum. aplicação dessa Bom, inteligência ética é a palavra artificial, número 1 para o advogado, né? né? Então, a gente sabe muito bem que grandes bancas, por exemplo, de escritórios de advocacia, com softwares caríssimos, Uhum. conseguem fazer pesquisas para basicamente saber aonde é melhor distribuir o meu processo. Sim. Então, assim, aonde vamos, qual é a ética nisso, Exato. né? Então, assim, é uma utilização positiva da inteligência artificial? Até para processos seletivos, né? Já estouraram Exatamente. diversos problemas de viés, assim, às vezes sexista. Então, assim, é Totalmente. complicado, né? Então, mas a inovação, principalmente quando a gente fala de direito digital, que também está na grade, Uhum. como que eu vou fazer a tutela, por exemplo, de menores em mídias sociais? Uhum. Será que é para o bem-estar, né? As A gente nossas tem que sempre crianças balizar, né, blogueiras. o Então, direito da criança envolvida. exatamente, Uhum. essa questão da inovação, de mídias sociais, ela permeia hoje todas as discussões jurídicas nas mais diferentes áreas. Não, legal isso. E, assim, é bacana, porque permeia ali na minha área, né? Esbarra na minha área. Então, é muito gostoso ver isso, essa evolução também correndo junto. E, Evelyn, assim, mais uma só para também, que é uma curiosidade até minha. Como que tá hoje a prática nas universidades, né? Essa parte mais colocar a mão na massa, justamente de tirar um pouco ali do livro, da teoria, né, da doutrina e colocar os alunos para praticar mesmo, para tentar enfrentar ali uma simulação da vida real. Como que tá Perfeito. essa visão hoje? Bom, como bem você sabe, na faculdade de Direito, na graduação, é fortemente. Se espera fortemente que o aluno vá fazer estágios, né? Sim. Mas eu sempre gosto de dizer, é extremamente importante a prática, Uhum. desde que essa prática te leve a algum lugar. Por quê? Fazer trabalho de recorte e cola não Isso vai não te vai te levar levar a a lugar lugar algum. nenhum. Uhum. Então, nesse sentido, o que eu vejo cada vez mais nas universidades, nas faculdades de direito, é criar clínicas de práticas jurídicas Tá. aliadas, ou seja, conveniadas com as Os mais escritórios. diferentes práticas. Então, assim, eu tenho clínicas de prática de advocacia que vai fazer um convênio com um escritório Uhum. que o aluno vai ter ali contato e por meio de uma, como que eu posso dizer, uma ingerência da própria faculdade, com os professores, vai efetivamente passar casos ou trabalhos para aquele aluno que Tá. façam com que ele tenha um Contato crescimento. efetivamente ali. E Uhum. com que ele tenha um crescimento prático, intelectual, de soft Ele skills desenvolva e mesmo. assim por diante. Uhum. Então, eu vejo cada vez mais forte essa tendência de se Isso é fazer muito legal. convênios públicos também, então, com o Uhum. Ministério Público do Trabalho, com a Defensoria, em que
a universidade e esses órgãos públicos façam ali e Essa efetivamente intermediação, né? vigiem esse estágio para que o aluno efetivamente tenha prática, mas uma prática boa para ele. Porque estagiário de direito não pode ser sinônimo de escraviário. É verdade. Eu carreguei bastante processo. Pois é, né? Então, todo mundo... físico, gente. Eu também. Inclusive, foi a minha decepção com o processo judicial. Acho que o pessoal nem sabe o que é isso hoje, né? Mas eu Não, carreguei bastante. Aquelas fazer pilhas, protocolo assim, no João Mendes. barriga no balcão. Barriga no ali. balcão, ninguém sabe não o que é fácil, não, isso. Mas Faz ali parte, também fazia parte da liturgia exato. de ser Era o aluno dia a de dia direito. do advogado Exatamente. também. Exato. Mas o dia a dia do operador do direito mudou, né? Muito, né? Bastante. Ainda bem, né? Mudamos Ainda para bem, melhor. estamos Na mudando minha para opinião, melhor. para Também melhor. acho. Doutora, para a gente finalizar aqui, eu vou dividir as suas duas áreas de atuação, tá? Para você deixar um recado, dicas, o que você deixaria ali como uma dica de ouro para quem quer se inspirar na sua trajetória, né? Tanto na mediação de conflitos, como também na docência. Então, o que você deixaria de uma mensagem final para os nossos ouvintes aqui? Olha, de novo, pode parecer lugar comum, mas eu acho que, antes de nada, a gente precisa se sentir vocacionado. Com certeza. Hoje eu vou fazer 17 anos, né, de formada já. E quando eu olho a minha trajetória, eu tenho absoluta certeza que, se eu tivesse que escolher novamente um curso, eu escolheria direito, não escolheria nenhum outro. Então, você gostar do que você faz... É meio caminho andado, né? Muito. Porque eu acho que é extremamente... Porque trabalho é trabalho. Então, tem dias que... Não tá legal. E não tá bem, legal, né, é difícil, é cansativo. Os desafios vêm, aí você cai uma vez, cai duas, levanta. É estressante. Exato. Eu tenho aí duas atuações bem diversas, né? Uma parte bem corporativa, uma parte acadêmica, que por vezes não se conversam. Mas eu penso, eu gosto do que eu faço. Bastante. Isso, no final do dia, faz a diferença, Faz né? muita diferença. Faz muita diferença. A outra é você efetivamente estudar, né? Porque, de novo, 17 anos de formada, eu nunca parei de estudar, né? E nem não, pode, né? não só porque escolhi a parte acadêmica, mas porque o direito muda, Não, então a a gente todo precisa tempo. se atualizar. Mas não só se atualizar, tá? Porque se atualizar faz parte, é o básico. Isso. A gente precisa se aprofundar. E quando eu falo se aprofundar, não é jogar lá no Google. É se aprofundar. É aí mesmo atrás, né? É estudar Isso. com consistência, né? E às vezes a impressão que eu tenho é que, nessa questão de capacitações, atualizações, fica tudo muito raso e ninguém se aprofunda. Então, eu acho que, assim, se perguntar, sabe, muito socrático, conhece-te a ti mesmo. O meu lugar é no direito? Eu gosto disso? Estou no lugar certo? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Eu gosto de estudar, eu preciso me aprofundar. Eu preciso me aprofundar para, inclusive, vender um bom serviço. Exatamente. Você dominar aquilo que você Exatamente. vai vender. São as duas dicas de ouro que eu dou. E para quem vai fazer a graduação de Direito, né, já que a minha outra, também. é viver a faculdade. E viver a faculdade, inclusive, com vistas a fazer um networking futuro. Certeza. Então, Que conversar... eu ter essa dica antes. Conversar com a pessoa que está sentado da cadeira ao lado, entender um pouco, saber onde seu amigo trabalha, onde ele faz estágio, trocar e não esconder informações. Vergonha não tem mais espaço, né? Exatamente. Esse tipo de coisa. É extremamente importante. Se engajar. Viver a sua vida acadêmica. Eu acho que, assim, eu gostei tanto de viver a minha vida acadêmica que eu não saí dela. Estou até hoje, né, no ambiente acadêmico. Isso. É importante, né? Não é só ir lá assistir a aula, é o de menos. Principalmente hoje, né, com o IAD, e aí sempre fazem essa pergunta, né? Eu acho que o IAD tem uma questão muito positiva para profissionais já, como que eu posso dizer? Certo patamar da carreira ali, já tem uma maturidade em nível também. de pós-graduação, muitos profissionais, por vezes, não conseguiam fazer um aprofundamento, porque, assim, eu não consigo me deslocar. Não, é por falta de tempo, exatamente. Enfim, tudo. O IAD é legal, mas
Se você quer ter efetivamente contato, ou principalmente na graduação, eu acho que o presencial é o essencial, melhor. né? Para A fazer troca não a tem igual. troca, o cafezinho, a reunião pós, né? Não, isso eu É acho que é extremamente muito importante. importante para contatos, conhecer pessoas, conhecer lugares e oportunidades, né, doutora? Exatamente. Muito obrigada pela sua Eu que entrevista. Foi agradeço. muito gostoso estar aqui com você hoje. Agradeço também ao doutor Alex, mais uma vez, pela oportunidade aqui do Empreenda, né, pela Comissão de Empreendedorismo, e ao doutor Almir também, nosso presidente aqui da comissão. Obrigada, doutora, mais Eu que uma vez. agradeço.